pessoal, nós vamos ver agora outras possibilidades de trabalhar com a tinta nanquim, tá? Primeiro, nós vamos ver uma técnica que é chamada de aguada. O que é a aguada? A aguada é quando eu misturo o meu nanquim com água. O que eu indico para vocês? Que vocês utilizem pouquíssima tinta, porque o nanquim ele tem uma propriedade muito forte de tinta, né? Então, ó, eu coloquei uma quantidade de água, eu vou misturar aqui, ó, o meu nanquim e vou passar no meu suporte. Eu consegui um tom bem clarinho, tá vendo? Se eu quiser mais escuro, eu venho colocando um pouco mais de tinta. Nós chamamos essa técnica de aguada de nanquim. Então, eu consigo fazer uma variação tonal de um desenho utilizando desde o meu nanquim puro, que está aqui, ó, até fazer com que esse nanquim se misture com a água, chegando aos tons mais claros, certo? Então, essa é a nossa primeira técnica. Vamos para mais uma técnica. Essa técnica, ao invés de eu colocar o nanquim aguado direto, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a água para umedecer o meu papel, tá? Então, aqui eu tenho somente água e vou deixar o meu papel bem úmido. Quando eu faço isso, e eu venho ou com pincel ou com uma pena, vou encostando, ele vai me dando esse efeito, ó, que a tinta vai abrindo, ó. Então, ele vai criando essa textura pra mim, ó. Então, ele só vai abrir aonde tem água, onde está úmido. Se eu pegar uma área aqui, ó, por exemplo, ó, que não tem, ó. Tá vendo? O traço não abre. Então, aqui, ó, não tem água, não tem esse efeito. Vamos a mais uma técnica. Vou usar o meu nanquim aguado. Em um material que não é convencional o desenho, que é o detergente. Então, aqui eu já coloquei, ó, vou umedecer ou um palito ou um pincel, e quando eu encosto ele no nanquim, ó, ele abre áreas pra mim, ó. Então, aonde eu passar o palito, o pincel com detergente, eu vou ter essa área branca, porque ele abre o nanquim enquanto ele estiver úmido. Então, eu posso criar diferentes efeitos no meu trabalho. Outra possibilidade, novamente usando nanquim aguado. Por que aguado? Porque se ele tiver com a propriedade dele preta, né, tiver
com aquela coloração, eu não consigo certos efeitos, porque ele é muito forte, muito pigmentado. E aqui o que me traz esse efeito é exatamente a água. Aqui eu tenho álcool. E quando eu espirro álcool, ó, ele também abre esse traço pra mim, ó. E deixando secar, eu ganho um efeito bem bacana. Vamos ver mais um. Nanquim aguado. Deixando bem úmido no papel. E dessa vez eu vou utilizar sal grosso. O sal grosso, o que ele faz? Ele chupa a tinta e também cria efeitos. Esse daqui a gente só vai poder observar quando ele estiver seco, então eu separei aqui para que vocês pudessem ver o resultado, ó. Aqui eu tenho uma coloração mais escura e aqui um nanquim mais aguadinho, tá vendo? Ele cria esse tipo de mancha. Não dá pra controlar, né? Não é uma mancha que a gente controla, como a do detergente, por exemplo, que vocês vão fazendo, direcionando. Aqui não, aqui a gente joga e o efeito é aleatório, mas também é bem agradável, tá? O que eu tenho aqui agora? Eu peguei uma esponja. Eu vou umedecer um pouco essa esponja. Essa daqui é uma esponja com textura. E eu vou aplicar, ó, no meu papel. O que não pode é colocar muita tinta, porque senão não funciona. Peguei outro tipo de esponja que é um pouquinho mais fechada. Ó, aqui eu umedeci um pouquinho mais, ó. Então, dependendo da esponja, ó, eu vou ter resultados diferentes, né? Vou voltar pra essa aqui só pra finalizar, ó. Essa aqui é um pouco mais aberta, ó. Ela me dá esse resultado. E essa aqui é mais fechadinha. Também fechou um pouco mais o traço aí em si. O que nós vamos fazer agora? Eu vou utilizar um pouco de nanquim, água e detergente. E eu vou fazer com que essa minha tinta fique numa mistura. Vou até colocar um pouco mais de nanquim. Uma mistura que eu consiga produzir o quê? Bolinhas de sabão, ó. Então, é uma técnica que nos dá um resultado legal. E ele é bem útil, dependendo daquilo que vocês querem fazer. Certo? Aqui eu fiz sobreposição, mas eu poderia ter trabalhado somente
com as bolinhas tendo um controle maior, né? Olha aí, certo? E aí eu usaria, ó, o restante da área ou até sobreposição do meu desenho com o que eu já tenho ali na minha base, tá? Bom, agora mais uma técnica onde eu utilizo o que, ó? Eu utilizo um conta-gotas com a minha tinta nanquim e eu faço com que ele pingue, ó, no meu papel. Quanto mais alto eu colocar, mais espirros, né, eu vou ter, mais vai abrir, né, essas gotas. Ele dá um efeito bem bacana. E aqui eu ainda posso brincar e fazer o quê? Com a ajuda de um canudo, assoprar. Eu produzo ainda outra possibilidade para a utilização desse meu nanquim. Bom, nós vimos então técnicas com diferentes resultados e a ideia é que vocês possam explorar um pouco, né, dessas técnicas, experimentar para ver o que é legal para vocês, o que vai ser adequado para o projeto que vocês vão desenvolver.